Fala meu povo, como é que vocês estão? Jean na área, tudo bem com vocês? Fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo aqui no YouTube. Bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Tentarei tornar mais ativo novamente por aqui, à medida do possível, visto que agora para os próximos meses tem um monte de novidade que a gente vai estar trazendo aqui para o canal, para o curso, treinamento, etc. Mas na medida do possível eu pretendo trazer mais conteúdos aqui, onde eu estou segmentando um pouco. Conteúdos mais longos eu trago para cá, conteúdos mais curtos eu levo no meu Instagram. Então, se você quer ter conteúdo com mais frequência, acaba sendo no Instagram, que são conteúdos curtinhos. Aqui são conteúdos mais técnicos, um pouco mais longos, então é por isso que a gente está fazendo essa mudança também. Bom, antes de começar, gostaria de dizer que se esse vídeo fizer sentido para você, que você deu um joinha, você não esquecer de se inscrever no canal, que tem bastante conteúdo interessante que a gente vai continuar trazendo aqui. O canal não para, pode ter momentos com mais ou menos conteúdos, mas ele não para, beleza? E aí a gente decidiu aqui trazer um conteúdo diferente hoje, tá? Mas não esquece de se inscrever e de curtir. Outro ponto aqui, eu vou falar no final, mas aproveitando aqui no começo também, aqui na descrição do vídeo tem um link para inscrição no nosso workshop Proxmox do zero a CEF. Tá? Vai acontecer quinta-feira agora, 21/5/2026, às 20 horas. Se esse tema faz sentido para você, eu vou estar falando mais no final do vídeo, mas se esse tema faz você já, para agora, já se inscreve para você não perder. Porque senão se perder não vai ficar gravado e aí vai ser um problema. Beleza? Bom, hoje que eu quis trazer para vocês aqui o que é o CEF, né? Porque muitos falam do CEF, do Proxmox, etc e tal. Eu vim desmistificar um pouco a respeito disso. E a gente vai falar disso agora. Muita gente associa o CEF apenas à questão do Proxmox, tá? Mas eu gostaria de já começar esse vídeo quebrando essa dúvida, essa questão que o CEF ele existe independente do Proxmox, tá? A questão é, existe uma integração muito boa de Proxmox com o CEF, mas o CEF nasceu independente do Proxmox, beleza? Então o que é o CEF? O CEF é um modelo de storage distribuído de código aberto, ou seja, o que é um modelo de storage distribuído? Eu tenho N nós, onde tenho N discos, e os dados são armazenados de forma distribuída, ou seja, os dados não ficam exclusivamente, por exemplo, em um lugar só no mesmo ponto de gravação. Ele é distribuído em vários nós e vários discos, tá? O CEF ele nasceu com uma tese acadêmica na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que foi uma tese de doutorado de Sage Will, defendida em 2006. O objetivo era resolver um problema clássico de storage distribuído, que é você escalar sem criar gargalos no servidor central. Porque, vamos lá, por via de regra, a boa parte dos modelos de storage distribuído da época, nós tínhamos sempre aquele gargalo que é assim, onde está o dado? Beleza, o dado é distribuído, mas onde está o dado? Isso acabava gargalando sempre um servidor que controlava isso, e aí você tinha um gargalo, né? Falou, onde está o dado? Toda pergunta de onde está o dado passava por um local, sem contar que isso também poderia ser uma questão de ponto de falha, depender do tipo de tecnologia. Então a solução que o CEF criou para resolver isso foi a Crush, que é, uma tradução em português ali, é replicação controlada sob hash escalável, ou seja, é um hash que diz aonde que o dado está gravado e onde estão os seus secundários. Permite que qualquer cliente que utilize o CEF saiba sozinho aonde um objeto está armazenado sem precisar perguntar para ninguém. Ou seja, com esse algoritmo, ele já elimina a questão do ponto de falha de boa parte dos sistemas distribuídos na época que dependiam do servidor central para poder saber aonde que o dado estava. Então ele já foi disruptivo ali, e estamos falando de uma questão dessa em 2006. Estamos em 2026, ou seja, há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, criar uma parada dessa com certeza já era bastante coisa, né? E aí em 2010, o código do Cephs ele entrou dentro do kernel do Linux a partir da versão 2.6.34. Que bem ou mal, uma parada entrando num código dentro do kernel do Linux dá uma evidência, né? Ou seja, o que é isso daí? Chama a atenção de todo mundo que isso acaba entrando em changelog, etc e tal. E foi aí que o Sage Will, quem defendeu a tese do Ceph, fundou a Inktank para comercializar suporte enterprise ao projeto.
E aí você veja só, de 2006 para 2010 o negócio entrou em evidência, 4 aninhos entrou em evidência, mas 4 anos foi quando a Red Hat adquiriu a Inktank por 175 milhões de dólares. Eles apostaram na tecnologia, por quê? Porque na época a Red Hat já vinha investindo muito no OpenStack, que é uma das grandes tecnologias até hoje de cloud privada. E o Ceph era uma peça muito interessante que faltava na estratégia de cloud privada deles. Tá? A partir daí o desenvolvimento ganho acelerou muito, porque quando você tem dinheiro, a quantidade de dinheiro que a Red Hat tem, acelera a coisa, não só dinheiro, quanto pessoas competentes, com certeza, na parte de engenharia da Red Hat. E hoje o projeto é mantido pela Ceph Foundation, criado em 2018, ou seja, 4 anos. Depois é engraçado que o ciclo sou sempre de 4, né? Enfim. Em 2018, sob a Linux Foundation, com membros como a Red Hat, SUSE, Intel, Samsung, etc. Isso tirou o Ceph da dependência de uma única empresa, o que é seguro para a gente que utiliza a tecnologia, e consolidou o modelo de governança aberta, onde com certeza tem um controle de quem governa o que e deixa isso, como eu posso dizer, mais democrático dentro do mundo open source. Como que o Ceph funciona? Resumidamente, ele funciona nessas 3 camadas aqui, tá? Que é a camada da interface de acesso, a camada de RADOS e a camada dos OSDs. E aí, além disso, a gente tem os monitors, o manager, o metadata, que eu vou te explicar como que funciona. Mas, resumidamente, se você dividir o Ceph em camadas, seriam 3 camadas: a interface de acesso, o motor central e o OSD. Como que funciona isso? A interface de acesso, basicamente, nós temos 3 tipos de interface. O RBD, que basicamente ele apresenta um disco virtual ao servidor, então seria equivalente, bem entre aspas, às LUNs das storages. Quem utiliza LUN aí, storage convencional, sabe do que eu estou falando. Você tem o CFFS, que seria um file system mesmo, então é equivalente a um ST4, etc. Então é como se fosse um NFS, ou seja, um disco externo virtual, onde você monta em vários servidores e você joga o dado lá dentro, vários servidores conseguem escrever e o CFFS vai garantindo, através do RADOS, que é a camada de baixo, a distribuição disso, garantindo, ou seja, você tem um NFS descentralizado, né, salvando em um ou mais, na verdade sempre mais de um local, ou seja, seria um NFS com dupla ou tripla redundância, resumidamente. E você tem o RADOS Gateway, que é como se fosse um S3 em cima do Ceph. Então, basicamente, ele é um S3 com armazenamento descentralizado. Tá? Inclusive, ele utiliza a mesma API da S3. Beleza? Então, desmistificando a questão da interface de acesso, a gente tem basicamente essas 3. Tá? Eu estou falando um pouco rápido porque é a tendência de um vídeo ficar muito longo e se estender demais. E aí eu não quero que se estenda, senão ficar chato. Tá? Seguindo para a segunda etapa, a gente tem o RADOS, que basicamente ele é um motor que ele gerencia toda essa questão do armazenamento, coordenando o que vai para cada OSD, enfim, vai fazendo o balanceamento, é ele quem garante que sempre existam N réplicas, ou seja, faz toda essa coordenação de dados antes de mandar para os OSDs, tá? Então ele garante toda essa consistência de dados e dispara o balanceamento caso tenha um problema com nó, resolve conflito de dados. E qual que é o grande lance do RADOS? Ele não tem um coordenador central, né? Ou seja, qualquer cliente do cluster consegue ter o seu RADOS e fazer esse cálculo sozinho em cada um deles, ou seja, não fica centralizado em um servidor ou 2 servidores da questão. Eu utilizo o Crush para poder fazer essa gerência, porém essa gerência ela ocorre de forma descentralizada. Esse é o grande X da questão. Por isso que faz o Ceph ser tão bacana nesse ponto. Tá? Apesar de complexo, é simples e complexo, né? Ou seja, é simples que você não precisa acionar um local central para poder obter isso. Porém é complexo porque existe uma conta, existe um algoritmo por trás para poder gerar essa questão. O que são os OSDs? Basicamente, os OSDs são os discos com os daemons que rodam junto com cada disco. Esse daemon, ele, além dele fazer a leitura e a escrita diretamente, ele também
acompanha os OSDs vizinhos, ele que faz a réplica. Então, por exemplo, eu faço uma escrita, quando eu escrevo no SD1, ele garante a réplica, as outras réplicas específicas. Quando tem falha, ele reporta ao monitor. Qual que é o grande lance do Cephs? O bom e o ruim, né? Para ele poder garantir a consistência, vamos supor que você configura para ter a principal e mais duas. Quando eu faço a escrita, eu só tenho um ok da escrita quando eu escrevo no primário e nos secundários. Então, isso aumenta um pouco da latência de resposta, nada muito absurdo, porém o Cephs acaba sendo muito sensível em rede, então são cuidados que a gente tem que ter. No entanto, essa distribuição de dados, quem garante a escrita é o SD que vai receber a escrita. Então ele garante a escrita e a réplica e só devolve com ok de escrito a partir do momento que ele fez as réplicas de forma certa, tá? E além disso, a gente tem os adicionais. São os monitors que guardam o mapa do cluster, quais OSDs existem, quais está vivo, qual é a topologia e blá blá blá. A gente tem os managers, que basicamente cuidam de métricas, dashboard, plugins, saúde. Através deles você consegue extrair dados ali para colocar em monitoramento, etc. E o Metadata Server, que só serve para quem usa CephFS, que basicamente é gerenciar árvores de diretórios, onde está o quê, enfim, como se fosse um índice, né? Já diz um nome, né? Metadata, né? Metadata, né? Então, basicamente é isso que ele faz. Os dados continuam nos SDs, porém o MDS só cuida da estrutura do negócio. Sem o CephFS, sem MDFs, beleza? Então, só para quando você utiliza a interface de acesso CephFS. Os RBD, não necessariamente. Beleza? Onde usar o Ceph? Por exemplo, cluster com Prosmox, com 13 servidores físicos. É muito legal, eu tenho, bacana. Substituição de storage de SAN, ao invés de renovar contrato, blá blá blá. Ou às vezes o equipamento já está legado lá, você já não tem confiança nele, caso precise desligar, coisa do tipo. É legal, tá? Até porque, por exemplo, um storage de SAN, os discos são específicos e aqui você consegue usar fabricantes que você deseja, não precisa ser daquele fabricante específico. Você também pode usar com Object Storage interno, né? Bem ou mal, quando você utiliza o Ceph para isso, você tem o seu armazenamento descentralizado, então você tem redundância, então isso é legal, tá? Onde não usar o Ceph? Menos de 3 servidores físicos. Não faz sentido você ter um Ceph sem 3 servidores, porque você não vai ter o quórum mínimo dos OSDs em host diferente, então você não vai ter resiliência real, provavelmente se falhar vai dar problema. Se você tem um ambiente pequeno, estável, enfim, uma coisa pequena, escritório pequeno, cara, compensa uma maquininha lá, ou às vezes nem tem uma maquininha lá, dependendo do que se tiver, compensa colocar um Nextcloud ali na nuvem, ou qualquer ferramenta que resolva essa questão do que ter uma estrutura complexa, com Cephs, etc e tal. Então, se acaba aumentando o nível de complexidade de administração dessa estrutura, beleza? Você quer aprender mais sobre Cephs e virtualização, etc? A gente vai ter essa semana agora, 21/5, igual eu falei, às 20 horas, uma quinta-feira à noite, a gente vai falar sobre Proxmox, do zero a Ceph. Tá? Aqui nesse vídeo tem um link para inscrição. Qual foi o objetivo de trazer esse vídeo aqui? Além de trazer um conteúdo muito rico em cima dessa tecnologia, também trazer esse convite muito bacana para vocês, para estar aprendendo mais sobre essa tecnologia. Porque até eu quando eu comecei, você começa tentando, né? Então eu começo tentando. E hoje, vendo assim o quão robusta ela é e o quanto problema que ela resolve, eu vi o quanto é bom saber exatamente como ela funciona. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso nesse workshop e você é meu convidado. Quis dar essa introdução para você, mas agora você é meu convidado para conhecer mais profundamente sobre essa tecnologia. Aqui na descrição do vídeo temos o link para inscrição. Quem não for inscrito, infelizmente não vai receber o link. E é isso. Te espero no workshop quinta-feira. Valeu, até quinta-feira. Um abraço, tamo junto.